Golpes atrás de golpes através do celular, através de redes sociais, através do WhatsApp. Inclusive, sobre esse tema que a gente vai falar hoje, sobre o golpe do falso advogado. E vamos conversar hoje com os advogados Silvio Santos e Christian Mendes. Christian Mendes, que recentemente teve o seu nome associado a golpista, porque clonaram o telefone, ou melhor, pegaram a foto do Christian e mandaram mensagens para alguns clientes pedindo dinheiro, falando que uma tal ação tinha saído. Christian, conta essa história pra gente. Infelizmente é uma coisa que muitos advogados têm experimentado aqui na nossa região. O brasileiro, infelizmente, ele usa a genialidade para o mal, né? Se a gente quisesse, dominaríamos o mundo, mas infelizmente essa genialidade não é explorada da forma como é devida. Os golpistas encontraram mais uma forma de ganhar dinheiro. Esse pessoal tem se aproveitado das pessoas em situação de vulnerabilidade. É aquela pessoa que está ali passando por um processo judicial, que precisou contratar um advogado para poder estar resolvendo algum problema na vida, para poder dar solução a uma situação. Essa pessoa tem conhecimento de que tem um processo na justiça, então o golpista pensa, esse cara está ansioso, esse cara ele está aberto aqui aos meus ataques. Como é que isso funciona? O golpista pega o contato do advogado através das redes sociais, através dos canais oficiais do WhatsApp, ele faz um print, ele pega ali uma foto do advogado, a foto oficial ou do advogado ou do escritório, e usa aquilo num outro contato, o contato dele mesmo, um número estranho, e ele passa a se passar pelo profissional que foi clonado, como foi o caso que aconteceu comigo. Ele faz uma busca pelo nome do advogado no site dos tribunais, nos tribunais pátrios. Esse golpe ele é nacional, acontece em todos os estados. Eles vão nos tribunais estudando os processos onde os advogados atuam. Processos ficam abertos, então processos judiciais reais, casos reais, documentos que eu mesmo assino, que o Dr. Silvio assina ou que o outro advogado esteja assinando. Ele pega aquilo, toma conhecimento, porque todos os processos são públicos, né? A maioria dos processos são públicos, aqueles que não correm segredo de justiça. Eles leem ali, trata-se de uma indenização, uma reparação por uma viagem que não aconteceu, é um dano moral, é uma negativação indevida. Ele conhece de fato a situação e ele faz contato com esse cliente trazendo informações verdadeiras. De posse dessas informações verdadeiras, o cliente que vê aquilo, às vezes menos atento, ele pensa, de fato, eu contratei esse advogado. Essa é a situação que eu mesmo passei por ela. E esse é realmente o valor que nós estamos solicitando no processo. Devo estar falando com o meu advogado, de fato. Ele realmente deve ter trocado de número. E aí, o fio da meada eles sempre fazem contato dizendo, o juiz, através de perícia, através das provas analisadas no processo, ele deu ganho de causa para você. Eles amam esse termo, deu ganho de causa. E agora você tem um valor aqui de tanto para poder receber. O camarada recebe a notícia daquela, um dinheirinho, quem é que não precisa, né? Fica eufórico. Meu Deus, e agora, doutor, o que é que eu faço? Vamos receber ele? Vamos! Primeiro me manda os dados da sua conta. Qual que é a conta que você mais usa? Onde tem mais dinheiro? Costumo perguntar. É as contas X, beleza, às vezes pede uma documentação da pessoa, mas, sobretudo, eles começam a inventar taxas. Tem uma taxa aqui, você precisa, vai receber 30 mil de indenização, então você tem que pagar aqui 2 mil, aí ele paga mais 1.000, paga mais 3 agora, e é aquele ditado, se o cara vê que a bota é larga, ele tenta botar os 2 pés. Recomendação para que pessoas não caiam nesse tipo de golpe, Christian? É interessante observar os meios de contato oficiais do advogado cadastrado, do advogado contratado. Quando você for contratar um advogado, perceba, converse com ele sobre quais são os meios que o escritório faz de contato. Quais são os únicos números a quem eu devo atender, a quem eu devo responder. Salve esses contatos, preste atenção nesses contatos. Fizeram contato de um número diferente, não dá corda, não dá conversa, liga para o seu advogado no contato oficial, ou de preferência, se tiver esse contato pessoalmente, vá até o escritório do cara para poder ter certeza. Converse com ele e exponha a situação. Na maioria disparada das vezes, trata-se de golpe, infelizmente. Tá? É uma forma
de estar contornando isso. Um segundo meio, menos usado, mas é você combinar com o seu advogado uma espécie de código. Uma senha? Para que vocês tenham ali um discernimento de se estão falando com a pessoa de verdade, né? Opa, vamos combinar de falar X coisa. Se tiver que falar sobre dinheiro, vai dizer falar de tal coisa. Pediu dinheiro sem X informação, não sou eu. É uma forma também de estar contornando isso aí. Deixa eu falar agora com o Silvio Santos. Silvio, quem quer dinheiro, né? Já dizia o nosso querido Silvio Santos. Quem quer dinheiro? Mas o Silvio, agora recentemente a gente tem ação contra a Samarco, saindo para várias pessoas procurando advogados para fazer essa ação. Bom, a gente sabe muito bem como funciona. Também é mais uma oportunidade para quem é golpista para falar, saiu a ação da Samarco. Eu sou o Silvio, eu estou te dando dinheiro agora, só que você tem que pagar uma pequena taxa. É mais ou menos sobre isso, né, Silvio? Isso, exatamente. Conforme o Dr. Cristi disse, a gente está passando até por um momento ímpar com relação às indenizações da Samarco. O nosso escritório é um escritório credenciado para todas as ações envolvendo este acidente da Samarco e acaba que isso dificulta o nosso trabalho. Dificulta o nosso trabalho porque quando a gente vai fazer um contato com um cliente, acaba este cliente não acreditando. Vou pegar um exemplo de uma família que ficou 2 membros dessa família sem habilitar no processo do PID, que é o Programa de Indenização Definitiva da Samarco. 2 membros da família não cadastrou em ação nenhuma da Samarco, mas a mãe, ela havia cadastrado e ela habilitou para receber a indenização. Então, de acordo com o termo de ajuste de conduta do Ministério Público Estadual, Federal e o Governo Federal, juntamente com a Samarco e a Justiça Federal, as pessoas que habilitaram ao processo, elas podem habilitar os seus dependentes no grau de linha reta, seja ascendentes ou descendente ou cônjuge ou companheiro e enteado, desde que esteja acima de 16 anos na data do rompimento da barragem. Quando essa pessoa, esses 2 membros da família, que nós habilitamos a mãe, que vimos que ela tinha o direito à indenização e que nós fizemos a simulação com o primeiro filho, que procurou a gente aqui no escritório, a gente viu que os demais teriam direito. Nós convidamos os familiares a esse escritório e 2 deles moram fora e não atenderam o nosso telefone porque um deles já havia caído num golpe. E eles disseram, né? É o segundo golpe. E já estava na mídia a questão do golpe do advogado falso. Isso. Muito embora eu tirei uma foto no escritório juntamente com um membro da família. Mas aí, ainda assim, este rapaz não acreditou e não habilitou no processo e perdeu a indenização de R$35 mil. Ou seja, foram R$70 mil que 2 membros da família juntos deixaram de receber. Agora olha só, Silvio, a gente está falando de uma ação, é só um caso de um falso advogado, claro, não é o caso de vocês, mas ainda não saiu a ação da Samarco. Tem que lembrar disso, né? Ou seja, se algum advogado ligar para você hoje ou mandar alguma mensagem falando sobre a Samarco, não é verdade, é mentira. Perfeito. É importante buscar os canais oficiais desse advogado que te representa, porque o dinheiro ele vai para a conta da própria pessoa, o próprio requerente que tem direito à indenização. Então, não vai para a conta do advogado. Então, é importante estar atento. E esse acordo ele é homologado na Justiça Federal em Belo Horizonte. Então, é importante as pessoas estarem atentas. E se tiverem dúvida, faça contato com o advogado que habilitou a pessoa naquele cadastro, porque assim este advogado tem todas as informações confiáveis. Ou seja, não existe taxa extra. Não existe taxa extra. O que existe
é o advogado que habilita a pessoa naquele contrato e ele ter a responsabilidade de acompanhar o processo até o fim. Tá? Pode ser que o advogado também combina os honorários à parte, porque os honorários pagos pela Samarco é mínimo, é um honorário exatamente para manter uma taxa mínima dos trabalhos, que é 5%. Não é proibido que o escritório ele possa celebrar um contrato cobrando os honorários que é de direito, mas tudo isso tem que ser tratado com o advogado responsável para aquela ação da Samarco. Para a gente finalizar, tudo isso tem que ser acordado presencialmente e não pelo WhatsApp e não por Pix, por mensagens. Perfeito. Advogado não pede dinheiro ao cliente. Tem que esperar as ações elas terem o seu sucesso e aí sim, a partir do momento que o cliente receber aquela indenização, o advogado acompanha o processo na Justiça Federal e ele volta ao escritório para conversar pessoalmente e fazer os acertos finais, caso seja necessário. Ou seja, se algum advogado te chamou no WhatsApp, vá pessoalmente no escritório. É o melhor a fazer para não cair em mais golpes como se tem por aí. Para a Rádio Tropical, repórter Valdeci Oliveira.